Olá, muito boa tarde a todos. Espero que tenham tido um excelente almoço. Hoje vamos para a nossa aula 2 online das técnicas de medicina transpessoal da Academia do Saber, que na verdade é a nossa aula 15. E hoje vamos falar de um assunto que eu penso que já estava prometido há algum tempo e que, na verdade, acabamos por não dar presencialmente, mas vamos dar de outra forma e de uma forma até bastante promissora, porque vão perceber que, na verdade, estamos aqui também a conseguir ultrapassar esta questão física e perceber que podemos estar de uma forma muito próxima e aquilo que nós queremos que aconteça, poderemos de alguma forma permitir que seja uma realidade. E para que isso seja verdade, temos que aliar a mente e as emoções à nossa vida, que é um excelente aliado, mas se a mente não estiver, na verdade, alinhada connosco, se as emoções não estiverem alinhadas connosco, a dificuldade em poder materializar aquilo que pensamos é muito mais complexo. Da mesma forma que se a mente não for uma aliada nossa na positiva, nós vamos ter aqui alguns dissabores. Por isso, para que isto não aconteça e para que possamos ter as coisas muito mais alinhadas connosco, vamos perceber a importância da mente e das emoções no nosso corpo físico. E hoje vamos precisamente dar uma parte da psicossomática, entrando na parte da importância de escutarmos o nosso corpo físico e de percebermos o como é que ele é importante enquanto veículo físico daquilo que é a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa alma, como queiram chamar. Então, vamos falar para já da importância de escutar o nosso corpo e de o sentir muito para lá daqueles sintomas que podem muitas vezes acontecer e que depois de algum tempo de se manifestarem numa determinada forma no nosso corpo físico, vão na verdade dar origem a doenças e vamos conhecer aqui um bocadinho todo este processo. Então vamos passar para o nosso slide, onde vamos ter propriamente dita o início da próxima aula e vou-vos dar aqui só um pequenino contexto. Nos meados do século XXI, as pessoas perderam de alguma forma o contacto com elas próprias, porque a vida obedeceu aqui a uma necessidade de rotinas, de adaptação a uma nova estrutura, a uma nova realidade. Antigamente tínhamos tudo muito mais pertinho e se calhar esta mensagem não é só para as pessoas que infelizmente ainda moram, eu digo infelizmente, ainda moram nas grandes cidades e que não têm tempo para elas, não têm tempo para estar com aquilo que de facto é importante, porque se demora muito tempo entre um percurso casa-trabalho, é uma energia muito mais densa e que nos retira esta conexão. Então, quem está na natureza, quem tem a oportunidade de estar muito mais próximo da natureza, acaba por estar muito mais próximo de si próprio. E, na verdade, como eu costumo dizer muitas vezes, em jeito de brincadeira, como ainda não existe um meio tecnológico de falarmos connosco, e ainda bem que não existe se calhar, vai nos permitir muitas vezes ir ao encontro daqueles momentos de silêncio na natureza, tão importantes e tão bons, que nos vai trazer aqui uma mais-valia e a capacidade também de aprendermos a escutar não só as nossas necessidades emocionais, mas também as nossas necessidades físicas, porque quando existe algum sintoma no nosso corpo físico, significa que alguma coisa está em falta de nós para nós. Então vamos perceber um bocadinho melhor este mecanismo, não só em termos psicológicos, mas também emocionais e energéticos, que é aqui o nosso grande trabalho em termos de técnica de medicina transpessoal. As preocupações da vida, a atividade profissional, as exigências, os papéis, não só o viver nas grandes cidades, porque este assunto todos temos em qualquer parte do mundo, seja numa cidade maior ou mais pequena, ou no campo, como é bom viver no campo, mas as pessoas também têm vida e também têm as suas dinâmicas e as suas necessidades enquanto papéis de vida. E deslocam muitas vezes a atenção para tantas coisas, tantos afazeres à sua volta, que
que se esquecem, na verdade, delas próprias. Existe muitos livros, muita informação, de facto, na qual podem recorrer para procurar informação sobre o cuidado corporal, para ficarmos mais bonitinhos, etc, etc. Mas é importante não só o cuidar da nossa parte exterior, porque o nosso corpo é um veículo e muito importante para vivermos bem, mas é importante escutar os sinais do nosso corpo interior. E nós não vemos muitas coisas que acontecem em termos energéticos, mas sentimos, porque quando o corpo manifesta uma dor, significa que alguma energia está a manifestar-se e que vem de origem emocional. Então é isso que vamos aprofundar agora. E no próximo slide vamos precisamente ao encontro desta questão que acontece e que é muito mais frequente do que podemos imaginar. Quando temos uma dor, vamos muitas vezes recorrer, e muito bem, à medicina convencional, aos nossos médicos, que nos vão ajudar a localizar, através da palpação, de exames, etc, etc, a origem das doenças. E o médico vai à exaustão dessa possibilidade, indo ao encontro daquilo que possa ser um sintoma. Muitas vezes ele não está no corpo físico e o médico pode dizer que a pessoa não tem nada, está tudo bem, embora ele saiba também que não está, mas a questão, o estar bem, significa que no corpo físico ainda não se manifesta aquilo que já está a acontecer no corpo energético. E então, na verdade, leva-nos ao encontro da informação de que antes da doença se manifestar no corpo físico, e aí tem que ser tratada pela nossa, e muito bem pela nossa medicina, mas antes de chegar ao nosso corpo físico, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar algo que está na parte energética e que veio da emocional. E a parte física e a parte que somatiza fisicamente é o último percurso desta mensagem, que é o sintoma e que, na verdade, pode nos trazer aqui não só o fio condutor mente-corpo, mas também irmos perceber a origem do padrão que nos fez somatizar esta doença no corpo físico. Mais uma vez, todos os sintomas devem ser vistos e avaliados, as patologias são para ser identificadas, portanto, mais uma vez, refiro aquilo que tenho dito, automedicação não. Se existe um sintoma, se existe uma dúvida, recorram a um médico, ao vosso médico de família, não façam automedicação, mas antes de chegar a esta parte física do corpo, é importante perceber aquilo que acontece emocionalmente. E esta aula não é para fomentar a automedicação, é precisamente para irmos ao encontro da origem emocional das nossas doenças e sintomas. Então, cada vez mais existe uma combinação, e aliás a própria definição da Organização Mundial de Saúde refere precisamente que a ausência de doença é uma ausência de enfermidade física, emocional, etc, etc. Então, a nossa componente emocional acaba por ser fundamental, porque acaba por condicionar e estimular ou não a origem da doença no corpo físico. E quando chega ao corpo físico, é óbvio que as coisas têm que ser tratadas de uma forma muito mais profunda e muito mais assertiva. E muitas vezes esta assertividade e esta possibilidade de cura só vai acontecer se, na verdade, tratarmos igualmente do emocional, porque se for um caso de uma doença, ela pode voltar se o padrão emocional se mantiver. Então, os componentes psicológicos e emocionais são, de facto, importantíssimos na validação e na manifestação de sintomas e doenças. Vamos passar ao nosso próximo slide, onde iremos precisamente encontrar uma explicação
porque é que acontece esta forma de manifestação no corpo físico. A nossa mente, portanto, o nosso pensamento, comunica através de imagens e de palavras, portanto, é a forma de funcionamento. Se eu tiver um pensamento a ocorrer na minha mente, o meu corpo vai expressar e vivenciar essa própria energia. Se eu estiver a realizar uma meditação, por exemplo, guiada, em que a pessoa que está a realizar a meditação estiver a conduzir-me para uma floresta com passarinhos, numa envolvência e a descrever-me um cenário, o meu corpo vai vivenciar esse cenário. Então, na verdade, o nosso corpo físico vai projetar não só as emoções que estamos a viver, como também os cenários mentais que estamos a viver. O corpo expressa aquilo que acontece na mente. E não só. O nosso corpo acaba por expressar, esta é outra forma de linguagem, entrando aqui em comparação, o corpo vai expressar a dor e o sintoma, muitas vezes sem a presença da causa física, mas a causa é psicológica e emocional. Então, quando existe uma manifestação do meu corpo de alegria porque está a ouvir uma meditação e está a entrar no cenário para o qual a minha mente está a ser direcionada, ele está num determinado registro e vibração. Mas se eu estou a agir de forma incorreta para comigo, e nós já vamos a perceber um bocadinho aquilo que eu estou a dizer, se eu não estou a ser correta comigo, se eu não estou a nutrir-me, a alimentar-me emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, etc., o meu corpo vai, no fundo, dar o sinal de uma carência que já está a ocorrer a um outro nível. E não tem só a ver a um nível que se possa manifestar na genética ou na própria epigenética, que nós depois também vamos ver o que é que significa, mas está a ocorrer a um nível emocional muito profundo. Então, as dores no corpo, na verdade, são as dores da nossa alma, que já estão a acontecer de outra forma. Portanto, aquilo que está a acontecer no nosso corpo, os sintomas, a dor, a pequenina dor que está a acontecer no corpo, transporta-se para a mente e depois acaba por vir novamente para o corpo. Então gera-se aqui um ciclo que de uma forma direta ou indireta vai de alguma maneira também fazer derivar em outros sintomas. E então eu posso ter uma forma de pensamento que dá origem a um sintoma. E este sintoma pode localizar-se numa parte do meu corpo e, por sua vez, poderá derivar noutros sintomas e noutras localizações em partes diversas do nosso corpo, e muitas vezes todo este circuito, na verdade, tem uma origem emocional. Está bem? Então, se nós não expressarmos os nossos sentimentos e emoções, se além de toda esta dinâmica interna que está a acontecer dentro de nós, não nos permitirmos esta libertação, por isso é que chorar faz bem, não é chorar no sentido de vitimização, agora vou chorar porque tenho que me vitimizar. Não, se o corpo está a pedir essa purga, devemos respeitar essa mesma necessidade. Da mesma forma que muitas pessoas choram de alegria e há um movimento involuntário, ou seja, há uma emoção que está a surgir naturalmente. E é desta forma que nós também, respeitando e aprender a respeitar o nosso corpo, vamos permitir que ele não somatize energias emocionais que, de alguma forma, em excesso, acabam por se tornar tóxicas. Então, vou-vos só dar aqui um pequenino exemplo. Problemas de estômago estão relacionados com a zanga, as erupções na pele estão relacionadas com afetos. É óbvio que não podemos cristalizar esta informação e dizer apenas que o que acontece tem a ver com esta causa ou esta origem. É óbvio que é o fio condutor para que isto se expresse, mas na verdade, se recuarmos um bocadinho, temos que perceber o que é que aconteceu, na verdade, na vida da pessoa para que este bloqueio, esta manifestação desta patologia ou desta doença se tenha vindo a manifestar mais tarde no corpo físico. Então é necessário
ir à origem emocional que despoltou a doença no corpo físico. Passando para o nosso próximo slide, ainda para contextualizar um bocadinho, antes de entrar nos nossos trabalhos mais práticos e nos nossos exercícios práticos, vou-vos só dar aqui uma pequenina noção aqui desta forma, e a forma como muitas vezes vemos a nossa sensibilidade, que foi também um bocadinho a matéria da aula que dei antes da hora do almoço. Para muitas pessoas a percepção do coração termina na emoção. No entanto, a capacidade do coração ultrapassa as fronteiras do ego e da razão. E não vale a pena querermos anular sentimentos e emoções, não vale a pena fingir que somos fortes, porque o nosso corpo não entende o fingimento. O nosso corpo tem aquelas imagens que são debitadas e aquela informação emocional que está associada a esta imagem. Por isso, quando entramos aqui numa verdade que é expressa emocionalmente, se estamos a dizer à mente que não é, ao nosso pensamento, não é verdade, e ele está a sentir, porque ele vai debitar, vai nos dar conhecimento da imagem original. Se esta imagem não for transformada, não vale a pena estarmos a enganar o nosso corpo dizendo não, está tudo bem. Ele não vai aceitar esta informação desta forma, a não ser que a emoção que tínhamos associado àquela memória primária ou original possa ser transformada. E então, se eu sentir uma dor relativamente a um assunto do passado, enquanto eu não resolver energeticamente e emocionalmente esse passado, não adianta querer transformar uma memória a um nível mental, porque o meu corpo não vai aceitar e não vai perceber esse código que eu estou a transmitir, porque ele precisa de repor a emoção e de limpar a energia, não só limpar o conceito na mente daquela imagem. É preciso limpar a parte emocional e energética. Está bem? Então, viver com o coração não é ser sentimental, confuso, vulnerável, é na verdade conseguir perceber que temos emoções, temos um registro e temos que respeitar o nosso sentir para nos sentirmos muito mais livres e muito mais em liberdade para nos respeitar. E isto também é fundamental. E desta forma ainda vamos contribuir para a capacidade de sabermos valorizar e aceitar e de viver profundamente e de uma forma consciente aquilo que entra em contacto connosco. Se nós estamos a sentir alguma coisa, então precisamos de perceber porque é que isto está a acontecer dentro de nós, mesmo a própria dor. A nossa mente não cria uma dor ou uma imagem a partir de uma determinada situação, seja ela mental ou induzida, porque lhe apetece. Tem que haver uma origem. E às vezes, quando aprendemos a perceber as origens daquilo que nos acontece dentro de nós, vamos ao encontro da verdade das nossas emoções e também da nossa própria história. E então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide, que de alguma maneira também nos vai agora fazer aprofundar a temática do momento desta aula, que é precisamente o início da psicossomática. Então, a doença e a dor corporal são formas que o corpo tem para chamar a atenção das necessidades emocionais ou psicológicas que nós não nos permitimos satisfazer num determinado momento da nossa vida. E mesmo que a pessoa possa transformar alguns hábitos e comportamentos de vida, não quer dizer que não tenha ainda que ou eventualmente passar por algumas situações de sequela que possam surgir, mas que têm a ver com maus tratos maus tratos do passado. Então, quanto mais depressa tivermos consciência sobre a necessidade de cuidarmos de nós e de fazer a nossa autonutrição, muito mais vamos sentir a vontade não só de continuar a fazer, porque os benefícios são muitos, como de alguma forma também entrar naquilo que é a nossa própria consciência em termos dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Chorar faz bem, tal como rir. Então, muitos dos sintomas são parte de um padrão
que na verdade está a acontecer e muitas vezes a um nível inconsciente e que não é permitido, precisamente porque não temos a noção do que é que está a acontecer, libertá-lo. E então muitas situações não são libertas, não são expressas, muito pelo contrário, são reprimidas porque a pessoa não sabe o que é que está a acontecer dentro de si. Existem pessoas que muitas vezes fazem determinadas regressões de memória para perceber os seus próprios conteúdos, porque o corpo está a manifestar uma sensação, um sintoma, e a pessoa não está a compreender cognitivamente, de uma forma racional e lógica, porque é que está a acontecer aquela situação. E então, se existe um trauma que está localizado no inconsciente, uma coisa profunda que está escondida, que a pessoa não se recorda porque se calhar era muito pequenina, ou vem de outras memórias, ou é um padrão genético e que se manifesta, por exemplo, numa idade adulta. Vamos imaginar uma criança que sempre gostou de água e nada maravilhosamente e de repente sente medo em adulto de entrar em contacto com o mar, com a água, e não há nenhum registro que possa aparentemente levar a esta informação. É uma emoção que está guardada junto com uma memória do passado, não é consciente e que se pode manifestar de alguma forma em qualquer altura da vida adulta e que retira toda a funcionalidade e todo o bem-estar e não passa de uma memória. Mas o importante é percebermos da forma como essa memória foi guardada no inconsciente e da forma como ela se vai registar. O mesmo acontece com outras emoções que são guardadas na nossa memória inconsciente e, se elas não forem limpas, se forem engolidas, se os sentimentos e emoções acabarem por ser engolidos e a pessoa não se permite, não se dá o direito de expressar ou simplesmente libertar, não temos que entrar em conflito com a causa nem com a pessoa em questão, não é isso, não é disso que se trata. O importante é que resolva em si e não permita que esta emoção fique guardada desta forma, porque é precisamente esta memória guardada, consciente ou não, e a forma como foi guardada e a emoção que a sustenta que vai, na verdade, fazê-lo adoecer, seja psicologicamente, seja emocionalmente e fisicamente. Também. Então o inconsciente é aquela parte que permanece oculta na sua consciência, mas que tem um conteúdo imenso e não tem só coisas difíceis ou coisas complicadas para resolver. Muitas vezes nós somos inconscientes do nosso dom, do nosso potencial, e é importante às vezes fazer este mergulho interior e perceber o que é que se encontra lá. Não é só coisas para resolver, existem muitas coisas bonitas também para libertar e que nos são tão caras na nossa vida, está bem? E uma delas, relativamente àquilo que às vezes não queremos ver, é precisamente os sintomas. Os sintomas levam-nos a mensagens e levam-nos a reconhecer esta parte que muitas vezes não queremos ver. Um sintoma e uma doença acaba por corresponder a um padrão de comportamento ou de pensamento. E às vezes isto não é fácil, a pessoa aceitar que tem situações para resolver e que, na verdade, a obriga a olhar para ela própria e às vezes dar o braço a torcer em algumas situações. Mas garantidamente que este mergulho interior e esta conversa consigo próprio ou consigo própria, no sentido de melhorar não só a sua forma de ser e de estar, mas sobretudo a forma como se trata e como se respeita nos seus sentimentos e emoções, vai determinar sem dúvida a sua qualidade de vida. Então vamos passar para o nosso próximo slide. A medicação poderá ser necessária em muitas situações, mas pode, e aqui falo em questões emocionais, pode diminuir emocionais e físicas, mas eu já vou contextualizar isto de outra forma. Os medicamentos podem diminuir ou calar um sintoma e esconder o significado da doença. Nós temos muito o hábito de, quando temos uma dor, lá está, vamos fazer a automedicação, porque sabemos se calhar que o paracetamol funciona, que é uma coisa que está ali à mão, mas não significa que estejamos a resolver alguma coisa. Estamos a resolver a dor física, mas a dor física vai persistir enquanto não resolvemos energeticamente ou emocionalmente o que é que a sustenta.
Então, a automedicação não, mais uma vez, porque não só vai mascarar o sintoma, e não é isso que nós pretendemos, nós queremos resolvê-lo, como também não é aconselhável fazer medicação sem o devido acompanhamento médico. Está bem? Os médicos existem e passam as receitas de acordo com aquilo que precisa, mas antes de ir ao médico, vai perceber aquilo que está a sentir, e é isto que neste momento eu lhe proponho. Se existe uma dor no seu corpo físico, tente ir ao encontro desta dor, porque se tomarmos medicação a correr, vamos aliviar a dor, é aborrecido, está sem dor, mas não vamos resolver, como eu disse há pouco, a origem que a sustenta. Está bem? E estamos a mascarar a mensagem que o corpo nos quer transmitir. Porque, na verdade, uma doença ou um sintoma vai obrigar a reconhecer aquilo que temos em falta, mas que temos em falta para connosco. É um ato de amor próprio também. Admitir o que nos falta é parte desse próprio processo de cura. E é aqui que pode doer, porque se dói no corpo físico, se existe uma patologia que está a começar a acontecer, se existe uma manifestação física de uma doença, significa que há algo emocionalmente e na alma que não está bem. É importante reconhecermos, na verdade, o momento que vivemos quando o corpo está a falar. E o corpo fala como? Através da dormência. Quando fazemos Reiki, ele comunica a energia, mas quando estamos em dor, significa que esta mensagem é para nós e temos que ouvir o que existe a acontecer dentro de nós. Nem que tenhamos que ir às nossas profundezas emocionais, perceber qual é a dor da qual temos estado a fugir. E então a dor ou este mal-estar e este mal físico ou psicológico que nos possa acontecer é, na verdade, a forma de linguagem da nossa alma e do nosso corpo. No nosso próximo slide, nós vamos encontrar aqui um método, uma forma de como podemos ir ao encontro destas mensagens do corpo, das mensagens físicas ou emocionais. Quando tem uma emoção que está para lá da vossa capacidade, o corpo naturalmente chora. E existe esta necessidade, mesmo que tentem engolir, que não faz bem, existe esta manifestação espontânea. É a forma espontânea do corpo de comunicar convosco. Da mesma forma, quando existe algo, como eu disse há pouco, que traz uma sensação boa de alegria, o corpo pode estar com emoções a mais dentro desta carga positiva de alegria e também pode haver uma necessidade de purgar o saco lacrimal. Se carregarem aqui nesta zona do vosso olhinho, vão sentir aqui uns pontinhos, e isto representa aqui este término do saco lacrimal. E se carregarmos, muitas vezes vamos chorar sem emoção, mas significa que este saco lacrimal se encontra cheio de alguma emoção que foi retida. Até aqui tudo bem. A questão é que quando existem cargas emocionais profundas de dor ou de contrariedade, eu não falo nas birras, falo em situações e é algo bastante mais profundo, como situações de perda, luto, que acaba por ter aqui uma energia bastante dura, e esta energia, por exemplo, tem que ser vivenciada. O luto tem zanga e esta zanga tem que ser expressa. Eu tenho encontrado muitas pessoas que me dizem: agora sou espiritual, não posso zangar. Isto não é verdade. Nós temos emoções e nós temos que viver as nossas emoções. Nós temos é que as direcionar de acordo com a nossa consciência. Agora, nós não podemos evitar sentir emoções. Se deixarmos de sentir emoções, deixamos de viver interiormente, e isto não é possível. Está bem? Então, para escutar a mensagem tão importante do nosso sintoma, da nossa dor, é preciso para já fazer duas perguntas e aprendemos a entrar em contacto com esta forma de comunicação interior. E uma delas é: qual é a origem deste sintoma e qual é o seu propósito? Nada vai acontecer por acaso. Então, se existe um sintoma, uma dor num dedo, uma dor numa perna, que persiste,
não é? Porque existe um sintoma que surge e desaparece, há sintomas que continuam a persistir. Então significa que o corpo continua a querer entrar online connosco, está a tentar comunicar connosco e de alguma forma, por não conseguir, vai aumentando, digamos assim, a conexão até conseguir chegar a nós. E muitas vezes nós não ouvimos e depois instala-se a doença, que deixou de ser sintoma para passar a ser uma coisa muito mais permanente. E aí não temos alternativa, temos que ir ao médico, temos que fazer exames e temos que perceber o que é que está no nosso corpo físico. E muitas vezes resolvemos, e muito bem, a nossa doença no corpo físico, mas essa doença pode voltar. Então significa que continua lá o nosso padrão emocional, ou de pensamento, ou de energia, que mantém este sustento da dor, mas enquanto não a resolvermos, não vamos nos livrar desta situação e andamos sempre com esta energia dentro da nossa aura e atrás de nós. E então é importante analisarmos, sobretudo, a vida que tínhamos antes do sintoma surgir. É como se fizéssemos agora, eu vou dar-vos aqui o exemplo comparativamente com o período que estamos a atravessar. Antes da quarentena tínhamos uma certa forma de viver e acredito que seguramente muitos de vós e aqueles que se permitiram a uma boa travessia interna, a um bom mergulho interior, a vossa vida, graças a Deus, não vai ser a mesma interiormente relativamente ao período que era. Eu acho que este tempo nos trouxe, de facto, um momento para uma determinada consciência e o ir dentro de nós e perceber tantas coisas boas que podemos estar a viver de nós para os outros também, e esta consciência de alguma forma acaba por ser necessária quando temos algo que está a acontecer de dor no nosso corpo, é vir dentro e perceber o que é que está a acontecer, entrar em contacto com a parte de nós que no fundo está a apresentar uma queixa para que exista uma mudança. Então, quando existe este sintoma a acontecer e quando vos peço para analisar a vida que existia, a vida à qual o vosso corpo estava envolvido ou na qual estava envolvido antes do sintoma surgir e que aconteceu a primeira vez, eu vou-vos pedir que façam então uma pequenina análise a esse momento da vossa vida. Porque aquilo que fazemos numa determinada fase na nossa vida, no nosso momento ou num processo de vida, permite que possamos identificar a direção na qual estamos a caminhar. Então, se eu estou a ter um determinado comportamento e uma determinada atitude, todo o meu ser vai verificar um determinado registro de energia. E se eu for avaliar quando o sintoma surgiu, eu vou perceber o que é que estava a acontecer que me levou a caminhar dentro de uma determinada direção e que muitas vezes não é consciente, mas a energia do meu corpo vai ser um indicador de que se eu estou ou não a ser correta para comigo própria, se eu estou a nutrir-me, se eu estou a respeitar os meus sentimentos e emoções e a cuidar também do meu corpo, que é o meu veículo, o meu corpo físico. O nosso corpo físico é o nosso veículo, sem ele não existimos. Então, todo o nosso ser, nós como ser transpessoais, corpo, mente e espírito, temos que cuidar de todas as partes, com o mesmo amor, com o mesmo carinho e com a mesma consciência de alimento e nutrição. No próximo slide, vamos deixar aqui algumas informações, algumas diretrizes. Porque é que é importante escutar o corpo? Já vos deixei aqui alguma base, alguma informação sobre aquilo que é, na verdade, estas pequeninas manifestações de mensagem do próprio sintoma, da própria dor, que é aquilo que hoje estamos, na verdade, a tratar. Então, é através da comunicação interna com o nosso corpo que percebemos os sintomas e estes vão indicar, na verdade, como estão a nossa saúde, mas também as nossas questões financeiras, os nossos problemas de relacionamento e todas as questões ou áreas da nossa vida. Então, na verdade, os nossos sintomas acabam por ser, e aquilo que surge, não é? Não só a energia
que vibra em nós, mas também os sintomas que vibram, todas as mensagens energéticas que vibram a partir do nosso próprio corpo, elas vão manifestar todos os conteúdos da nossa vida, sejam internos, sejam externos, tudo aquilo que passa pela nossa cabecinha. Então existe, na verdade, uma estreita relação entre o funcionamento da nossa mente e do nosso corpo físico, porque tudo, na verdade, faz parte da mesma energia. Tudo na vida é comandado pelas emoções e então a nossa mente também é comandada pelas nossas emoções, como já vimos há pouco. Eu posso induzir uma meditação e viver um momento excepcional, como a minha mente pode libertar uma memória traumática e o meu corpo entrar em descompensação porque está a vivenciar um cenário que desconhecia, mas que é o conteúdo emocional que o está a debitar. Então, as emoções são extremamente importantes e os pensamentos acabam por estar um pouco sustentados por esta energia emocional. E os sistemas de crenças que possamos ter no nosso inconsciente, na verdade, vão conduzir também toda esta orientação. Então, se eu estiver com uma crença, consciente ou não, de não conseguir ultrapassar uma determinada situação, este bloqueio que está a acontecer, motivado por esta crença, e ao registro e ao nível do registro mental, vai trazer uma emoção, provavelmente de frustração, e esta emoção de frustração vai trazer o sintoma no corpo físico. Então, na verdade, o conteúdo que temos no nosso inconsciente também determina, ao ser entrando em contacto com o nosso próprio consciente, traz conteúdos de memórias que nós não conhecemos, mas o que importa aqui registar é a memória emocional e a forma como ela foi guardada, porque ela, quando é liberta, é precisamente liberta com a mesma carga emocional com que ficou registada. E é por isto que muitas vezes acontecem situações no corpo físico que nós achamos que está a acontecer uma descarga energética, quase descompensação, mas a questão é não só a adrenalina que está, portanto, a descarga que está a ocorrer tem a ver com situações pontuais, mas também tem a ver com situações que estão ao nível do inconsciente e que são debitadas com a mesma intensidade, só que aqui não temos consciência. Então, a importância de observarmos o nosso sintoma e de percebermos, mergulhando em nós, aquilo que está a acontecer dentro de nós, vai nos levar a uma origem consciente ou inconsciente de tudo aquilo que está a acontecer no corpo físico. E isto não tem só a ver com descargas de adrenalina ou situações de pânico ou de ansiedade, mas também tem a ver com aquelas chamadas doenças silenciosas que provavelmente de silencioso nada tinha, porque emocionalmente já estava muito, muito presente. Então, passando para o nosso próximo slide, tudo aquilo que acontece no nosso corpo físico é criado pelo poder mental, pelo modelo mental que na verdade temos em nós e com as nossas programações mentais. Isso é uma verdade. Então, o trabalho de autoconhecimento, na verdade, vai ajudar neste registro, no permitir trabalhar aquilo que está guardado em termos de crenças inconscientes. E eu acredito que um dos padrões das senhoras, das mulheres, seja muitas vezes colocar os outros à frente de nós. E este é um padrão muito mais abrangente, muitas vezes não é assim tão inconsciente, mas as crenças que o sustentam acaba por muitas vezes transformar-se num padrão de comportamento constante. Há a consciência, mas é como se existisse uma dificuldade muitas vezes em transformar esta consciência em atitude, porque existe a crença que está a ter dominância sobre a consciência. Então, o trabalho de limpeza mental acaba por ser importante, e lá está, tudo aquilo que nós vamos colocar na nossa cabeça, de uma forma consciente ou não, acaba por ir debitar toda a emoção que vai sendo associada. Então, vamos ter muito trabalhinho nas próximas aulas, mas hoje vou-vos deixar aqui algum trabalho para que possam trabalhar agora convosco,
de uma forma muito amorosa, assertiva e determinada. Para libertarmos de pensamentos indesejados, é preciso ter atenção, na verdade, em não alimentarmos aquilo que não queremos viver. E pensar apenas naquilo que queremos que aconteça ou que queremos viver, que no fundo vai um bocadinho de encontro àquilo que eu disse há pouco. Se eu tenho um pensamento e estou a ser direcionada numa meditação e o meu corpo está a viver aquele registro, toda a minha energia vai absorver e viver aquele registro. Da mesma forma que, se eu tiver uma memória emocional associada a uma memória que eu não tenha conhecimento, mas que saia do meu inconsciente e seja ativada num determinado momento da minha vida, o meu corpo físico também vai vivenciar como se estivesse a viver o momento da origem, e não é apenas a memória, mas o nosso corpo vive a cada momento aquilo que a nossa mente acaba de pensar, e depois tudo isto passa para a nossa energia e, por consequência, acaba por ser um registro constante na nossa vida. Então, para reprogramarmos um bocadinho esta forma energética de vibrarmos, temos que comandar os nossos pensamentos. Então, pensamentos que não nos trazem benefício para a nossa vida, para a nossa existência, é necessário ultrapassar. Acredito que existem mágoas que vão naturalmente refletir-se em doenças no corpo físico, mas essas mágoas têm que ser resolvidas. E isto é algo que, também já falámos, nós não podemos perdoar algo que não aceitamos com todo o nosso ser. Se eu perdoo algo que tenha uma zanga qualquer e vá perdoar mentalmente, não é suficiente, porque o meu corpo não está a aceitar este registro. Para perdoar é preciso entrar em paz com todo o nosso ser. Aquilo que para mim é verdade na minha mente, no meu registro, porque eu quero que assim seja, tem que ser no meu coração e na minha energia. Se não existir este fio condutor, não é totalmente verdade. Então eu vou querer disfarçar, sem ter consciência, vou querer alimentar um pensamento, está tudo bem, mas na verdade não está. Quando não existe esta conformidade, este alinhamento entre o pensamento, o corpo e a minha emoção, não existe uma verdade que é transversal, a energia negativa de uma memória que possamos ter guardada em relação a alguma situação, ela vai permanecer lá. Portanto, houve uma mudança suposta de consciência, mas o trabalho ficou incompleto. Então, às vezes, é preciso ir de uma forma mais profunda. E nós sabemos que estamos curados em relação a alguma situação quando então entramos em contacto com essa situação e essa situação não nos faz ressonância. Muito pelo contrário, estamos em paz com aquilo que foi essa suposta dificuldade ou desafio do passado. Então, pensamentos negativos, não. Mas é preciso, na verdade, limpá-los num contexto muito mais profundo, emocionalmente e também energeticamente. E lá está, quando existem crenças muito fortes, elas podem dificultar este trabalho que queremos realizar. Então, ainda temos que ir um bocadinho mais profundo, como vamos ver. E no próximo slide, nós vamos então entrar aqui em contacto com a necessidade prática de reformulação de pensamento, emoções e também da nossa própria energia. Ao realizarmos este trabalho interiormente de reprogramação do pensamento e trabalhando também a parte da inteligência emocional, que vamos trazer também na próxima aula, comanda a organização mental de uma forma muito mais eficiente. Então nós temos aqui a reprogramação dos nossos pensamentos, temos uma atitude mental que estamos aqui a ter, uma determinação em funcionar com a nossa mente como sendo nossa aliada, de uma forma construtiva e positiva, e vamos trabalhar a nossa inteligência emocional. O que é que isto significa? Comandar a qualidade das nossas próprias emoções. E quando fazemos isto e quando aprendemos a fazer isto, acabamos por ficar com um foco muito mais direcionado para aquilo que é o nosso verdadeiro propósito. Se eu sei que os maus pensamentos e as más emoções vão determinar a minha qualidade de vida e o meu estado de saúde,
Então eu tenho que ir precisamente para o polo, para o patamar onde permita viver internamente este registro e esta realidade. Mas se eu tenho crenças que estão no meio inconsciente e que estão a dificultar este trabalho, então eu tenho que fazer um trabalho mais profundo, que é ir ao inconsciente, perceber o que é que está a boicotar a minha necessidade e a minha determinação no momento presente. E isto é possível. E através deste trabalho profundo é possível mesmo transformar de tal forma o nosso registro energético que questões de sucesso ou de insucesso poderão ser vistas e trabalhadas de uma determinada maneira. E é possível e preciso ultrapassar também bloqueios que a pessoa possa manifestar, porque sem esta limpeza destes canais energéticos, acaba por, no fundo, não ser possível manifestar esta energia de forma consciente, porque energeticamente, assim como existe aquelas memórias no nosso inconsciente que nos causam este bloqueio no fluxo do nosso bom pensamento e da nossa boa emoção, acaba por ocorrer da mesma forma no nosso sistema energético este bloqueio, porque existem bocadinhos, existem canais que estão entupidos precisamente por toda esta carga que vai acontecendo. Então, trabalhamos mente, trabalhamos emoções e também temos que trabalhar a nossa parte energética. Quando limpamos a nossa cabecinha de consciência e de inconsciência que não nos faz falta, que não nos traz mais valia nenhuma para a nossa vida, todo o nosso sistema nervoso acaba por estar a viver de uma forma muito mais tranquila. Existe uma outra... É como o nosso corpo estivesse a ser comandado por a nossa própria excelência. Estamos a viver numa situação mental muito mais consciente. Há um trabalho ainda para fazer a nível do inconsciente. Claro que sim, ele vai sendo feito aos poucos, conforme até vai sendo manifesto. Às vezes não temos que ir forçar a trabalhar situações se elas ainda não estão ativas. Vamos fazer o processo com gentileza e também ao ritmo de cada pessoa, mas quando é possível e quando começa a ser... Quando este caminho começa a acontecer e este processo começa a acontecer mesmo ao nível energético e começa a haver uma limpeza das memórias de vivências e experiências traumáticas passadas, negativas e antigas, na verdade começa a haver também aqui, por si só, um trabalho ao nível da crença limitadora que nos traz e nos impede, na verdade traz-nos o recolhimento e impede-nos estar de uma forma muito mais livre e muito mais funcional. E uma das coisas que bloqueia automaticamente é a nossa criatividade. E então, mais uma vez, não se coíbam de acreditar que é possível transformar os nossos padrões, porque seremos muito mais felizes se vivemos de acordo com a nossa autenticidade. E no próximo slide, vou então deixar-vos aqui alguns hábitos para criar a paz e o sucesso. E este sucesso nada tem a ver com o ego, é muito importante fazermos coisas muito giras, mas o mais importante é estarmos em paz connosco e realizarmos-nos a cada momento connosco e para nós. Então, as pessoas que conseguem ter ou gerar resultados e realizar coisas muito mais bonitas ou assertivas para a sua vida, no fundo estão de uma forma espontânea a viver aquilo que é o seu próprio potencial mais divino e a fazer as coisas de uma forma muito mais criativa. Às vezes somos envolvidos em situações que não achamos tanta piada, mas se transformarmos essa realidade e nos permitirmos estar ali de uma forma consciente a viver uma situação que se calhar não gostamos tanto, mas dando um pouco de nós, se calhar vamos transformar essa realidade. O tempo passa muito mais depressa e estamos a viver uma coisa bonita e que se calhar poderá ser uma mais-valia também para quem possa usufruir. Então, quando somos confrontados com alguma coisa que não gostamos, se calhar se demos um pouquinho de nós, podemos trazer aqui muitas coisas boas e se calhar o tempo passa depressa e deixa ali uma boa semente. Quando estamos em concordância com esta espontaneidade e a viver aquilo que temos de melhor em nós, a nossa essência, eu volto a insistir,
na palavra essência, significa que, na verdade, a nossa mente está muito mais de acordo com a nossa fonte de existência, da nossa própria vida. As pessoas acabam por, se calhar, não estar tão na expectativa, mas a viver mais a partir de si de uma forma muito mais construtiva. Então, provavelmente, traz a capacidade de tomar decisões, não estar tão a viver num conceito do erro. O erro pode existir, mas na verdade não foi um erro, foi uma experiência, foi uma decisão que pode ter corrido bem ou menos bem, mas se correu menos bem, muda-se a estratégia. Se correu bem, continua-se a fazer enquanto fizer sentido fazer. Então, esta forma dinâmica e mais positiva de levar as coisas de uma forma mais leve, não com tanto julgamento, mas com mais autenticidade, também é uma forma de trabalhar a mente e de trazer muito mais paz interior. Eu diria que pode ser uma grande alavanca para trazer ainda mais motivação e mais criatividade, o não julgamento, como é óbvio. Se tomar uma decisão e ela não correr bem, pare, observe e sinta o que é que o fez ou a fez tomar aquela decisão. Se foi impulsiva, se calhar não foi pensada, pode ter sido intuitiva, mas não julgue. Se sentir que está na hora de mudar, muda a estratégia, muda a posição, aceite que não fez uma boa escolha, mas foi a escolha que se calhar precisou de fazer naquele momento. Acredite, está sempre tudo certo, não há erros no universo e as coisas muitas vezes funcionam para um bem maior. Portanto, é importante também entrarmos em consciência de que podemos dar o nosso melhor a cada momento, viver o nosso melhor a cada momento e aceitar que em muitos momentos podemos não ter tomado para a nossa razão a decisão certa, mas se calhar tomamos a decisão certa para a nossa própria evolução e existência. Portanto, na verdade, estava tudo certo. Uma das regras, precisamente, é analisar os desafios com a mente lógica e pragmática, mas sem perder este espírito da criança observadora, livre e construtiva. A criança está na vida de uma forma muito mais observadora, muito mais de aprendiz, e isto é a grande mais-valia. É o conceito da humildade perante a vida, está bem? Emoções negativas não nos fazem falta. Se as temos, vamos libertar, mas o importante é que estejamos cada vez mais num registro e num conceito de consciência elevada. E, como já sabem, vibração é igual a consciência, está bem? No nosso próximo slide, vamos precisamente contextualizar o que eu acabei de dizer. Quanto mais nos abrirmos a uma consciência maior, mais descobrimos as infinitas possibilidades que temos para estar no caminho certo, no momento certo, à hora certa, até a fazer o que é certo. Então, na verdade, não há erros no universo. Existem aprendizagens que às vezes temos que fazer ou existem missões que às vezes têm que percorrer. Apenas precisamos de aprender alguns métodos de treino mental e o mundo é seu. Isto parece aqui uma frase assim, um bocadinho de coaching, assim, meio disparatado, mas não é assim tão disparatada como isso. Quando nós temos uma mente positiva e a emoção positiva, que neste caso eu vou colocar aqui a emoção que sustenta a verdadeira palavra que se chama fé, ou a palavra fé, acabamos por ter aqui uma forma muito espiritualizada de viver e de sentir a nossa própria vida, está bem? Para podermos analisar a nossa reação emocional, que é fundamental, de acordo também com aquilo que estivemos a falar, o nosso corpo, perante qualquer situação menos agradável, acaba por ter um determinado registro. Então é importante, acima de tudo, que possamos analisar como é que reagimos emocionalmente perante qualquer conceito. E eu, neste caso, gostaria que fosse ao encontro do seu maior desafio. Vamos já começar pelo topo da questão. Vão ao encontro de uma emoção, de um registro emocional que ocorre quando têm o vosso maior desafio. E sintam, analisem com o vosso sentir, não só com a vossa cabeça, mas também com o vosso sentir, porque é que este registro acontece. Falem com a vossa emoção. Depois, aproveite também para
analisar o que está a sentir em relação a isso. Não só com a descoberta que está a acontecer, mas também vá ao encontro, mesmo que sinta, eu não quero perceber, não quero sentir, porque eu acho que isto pode ser um estado de fraqueza. Não é. Ir ao encontro dos nossos maiores desafios, garanto-vos que é dos estados mais corajosos que pode ter. E escreva também num papel o que está a sentir. Quando escrevemos e quando vamos conversar com o papel, acabamos por ir ao encontro, se calhar, de respostas que não tínhamos noção, que se calhar era precisamente a saída para resolver aquilo que estava no nosso emocional. É como se estivéssemos a conversar connosco numa perspectiva terrena e também numa perspectiva de consciência de superior. E pode fazer este exercício deitada, deitado, sentado ou sentado, enfim, mas em silêncio. É importante que se recolha e encontre um momento de silêncio para fazer este exercício. E a partir deste momento de silêncio e para fazer o exercício que lhe deixei aqui, procure ir ao encontro do seu ser mais profundo, daquilo que existe mesmo no seu interior. E escute o que é que o seu ser mais divino tem para lhe dizer e fique aberto, sem julgamento e críticas, a tudo aquilo que vier. Garanto que, se souber escutar o seu interior, seja ele tenha que ralhar consigo, seja de uma forma mais positiva, mas aceite o conteúdo que vem, porque é a partir desta ousadia de perceber o que está a acontecer dentro de si que o seu mundo exterior também pode mudar. Está bem? Então, vamos agora para o nosso próximo slide. Quando temos consciência do nosso trabalho de limpeza energética, já estamos aqui na parte energética, já passamos aqui um bocadinho emocional, mas no fundo vai dar ao mesmo. Este nosso subconsciente acaba por ficar ali em estado de alerta, porque vai dizer assim: olha, já começaram a trabalhar comigo, eu que estava aqui neste cantinho, aqui tão sossegadinho, e pronto, lá chegamos ao trabalho energético e então eu já vou ser aqui envolvido mesmo que eu não queira. Porque, na verdade, o que está no subconsciente, aquilo que está lá escondidinho, precisa, de facto, de vir ao de cima para que seja trabalhada e para que seja consolidada este trabalho de transformação pessoal, e para que possamos realizar as mudanças que queremos realizar na nossa vida, temos que, na verdade, mudar o que está no nosso interior, o nosso software, digamos assim. E a partir daqui, a nossa mente começa a aliar-se a esta força de coragem de querer mudar aquilo que é preciso de mudar em nós, e garanto-vos, é um passaporte para a felicidade, que é uma maravilha. Quando nós dizemos assim: eu tenho um desafio, é mesmo por ali que eu vou para conseguir ultrapassar aquele desafio. Não com o ego, mas com o merecimento de transformar. Porque se existe mesmo um medo que está a acontecer, um receio, existe algo que temos que trabalhar. Então, tudo o que são indicadores em nós são oportunidades de mudança e de evolução. Então, não podemos esconder o que está a acontecer a cada momento em nós. E não se esqueça, quando sentimos algum tipo de desconforto emocional ou físico em relação a algum tema, é porque existem bloqueios emocionais ou energéticos que o impede de ir mais longe. Então, alguma coisa que não esteja em paz na sua vida, ela vai manifestar-se no seu corpo, sob um sintoma, sob um mal-estar. Então, é uma oportunidade, quando aquela situação externa surge, de ir para dentro de si, ir ao encontro do núcleo onde existe essa informação, para que ela possa ser transformada. É tudo muito simples, garanto-vos. É uma questão de ousadia, de coragem e de determinação, porque é possível mudar.
Então, para alcançarmos a verdadeira claridade que está guardada no seu subconsciente, não é só coisas traumáticas, como eu vos disse há pouco, no sistema nervoso também, no sistema de crenças, podemos proceder a uma limpeza de negatividade que muitas vezes está instalada. E para começar a fazer esta verdadeira transformação na nossa programação mental, lá está, é preciso determinação, mas acima de tudo, não ter receio de ir ao encontro daquilo que o incomoda ou a incomoda em si. Quando estas verdades, digamos assim, são descobertas ou vêm ao de cima, mesmo todas as emoções reprimidas e escondidas dentro do seu ser, e quando as permite libertar e transformar, na verdade, vai sentir uma profunda mudança ao nível da sua própria energia e às vezes uma mudança de consciência pode ser e pode fazer a diferença. Uma palavra dita no momento certo pode fazer a diferença de si para si ou de si para o outro. E então, quando estamos em conexão connosco, acabamos de estar num estado de consciência tal que nos vai trazer a verdade até de como agir de uma forma intuitiva, positiva e consciente na nossa vida. A nossa mente às vezes mente, porque acaba por estar influenciada por muitas emoções escondidas, das quais não temos consciência e, quando estamos ligados, na verdade, à nossa intuição, acabamos por ultrapassar estas fronteiras destas condicionantes. É como se estivéssemos aqui ligados a um canal muito, muito maior. E então a vibração em que estamos, a consciência, lá está, acaba por ser um tónico, um elixir muito mais profundo e que nos permite ter uma energia muito mais saudável, muito mais construtiva e muito mais positiva. Poder pessoal e liberdade. E já agora também uma boa dose, na verdade, de amor próprio. Espero que tenha gostado desta nossa aula. Nós vamos continuar com a questão da psicossomática, mas agora vamos trazer aqui outros indicadores que nos vêm juntar também este estudo, que tem a ver também com um pouco de espiritualidade. E vamos aprofundar na próxima aula este tema. Desejo uma excelente tarde, uma continuação de uma excelente tarde. Relativamente aos manuais, eu por acaso não informei na aula anterior que dei de manhã. Eu preferia que não saíssem das vossas casinhas, continuassem ainda dentro das diretrizes do recolhimento obrigatório. Vão ter tempo de ir levantar os vossos manuais. Para já vamos manter as aulas desta forma. Depois podem adquirir o vosso manual para os alunos que estão aqui em quarteira, porque eu sei que estas aulas estão a ser vistas também por outros alunos, mas quando for oportuno depois também terão acesso de outra maneira. Mas eu pedia-vos, por favor, vai haver tempo para saírem de casa, para irem buscar os vossos manuais. Neste momento mantenham de facto as recomendações. É preferível agir aqui um bocadinho pelo seguro, pensarem um bocadinho também no vosso sistema imunitário, fazer as proteções necessárias e, mais uma vez, os manuais vão estar disponíveis, mas é prioritário neste momento o vosso resguardo e estarem nas vossas casinhas devidamente aconchegados. Portanto, eu peço-vos mesmo que aceitem a minha recomendação. Está bem? Um grande beijinho, uma boa semaninha e até à próxima sexta-feira.